Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo, 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós estamos entrando na terceira estação desta igreja. Vivemos a estação cultivo, entramos na estação cuidado e agora estamos na estação crescimento. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião com a liderança desta igreja. E nós vamos estudar nos nossos pequenos grupos a nossa identidade multiplicadora. Durante 7 anos, nós temos trago a visão de pequenos grupos para esta igreja, que é a visão mundial. A forma como a igreja do Senhor Jesus Cristo ela tem se organizado. A igreja do Senhor Jesus tem saído das 4 paredes. O templo é um lugar onde nós celebramos o culto, mas vivemos e convivemos nos lares. Pensando nisso, um autor, Márcio Tunala, ministro de Educação da Igreja Batista de Bacaxeri, ele estudando igreja em pequeno grupo, e uma das igrejas que foi estudada é esta igreja aqui, lançou o livro Pequeno Grupo Multiplicador. É muita coisa do que nós, cibapenses, já temos vivenciado. Agora é uma visão da nossa denominação batista, de que nós somos discípulos de Jesus e estamos aqui para gerar outros discípulos. No pequeno grupo, no PGzão, agora de sábado, na Praça do Brosque, nas 15 horas, nós vamos estudar a primeira lição desse livro. Foram comprados 350 livros desse aqui, para que todo membro de pequeno grupo, que está em pequeno grupo, ele tenha o seu livro e possa estudar a nossa identidade multiplicadora. Por que que nós nos tornamos uma igreja em pequenos grupos? Porque as igrejas que mais crescem, as pequenas e as grandes, estão em pequeno grupo. E por que que eu, para fazer permanecer a visão da missão da igreja, tenho que ter uma visão de ser discípulo de Jesus e gerar discípulo? Esse é um livro que deveria ser escrito pelo pastor da Cibapa, mas ele perdeu tempo e alguém saiu na frente, né? Mas muito do que está nesse livro é a nossa realidade. Fomos nós que iniciamos aqui, uma igreja do Norte, uma igreja de Palmas, uma igreja do Tocantins. Então, essa é a nossa vivência. E nós queremos agora usar esses 2 meses para alinhar toda a igreja e realizarmos um congresso onde membros e igrejas do Brasil inteiro vêm a Palmas para ver na prática o que foi escrito neste livro. Ou seja, uma igreja multiplicadora, uma igreja em pequenos grupos. Esse livro vai estar disponível na secretaria da igreja. O seu líder de pequeno grupo vai contar quantos membros tem o pequeno grupo dele e vai vir buscar os livros para repassar a você, porque nós estaremos estudando em pequeno grupo as lições deste livro. Lucas capítulo 19, uma passagem conhecida, nos diz assim em versão NVI: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Eu quero destacar essa parte. Eu quero ficar na sua casa hoje. Então, o lugar da presença de Deus é a casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Não existe outro lugar melhor para se experimentar alegria do que a casa. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou a dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
Desculpe, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, eu vou fazer algo que eu detesto que os pregadores fazem, mas com 2 cultos eu vou ter que me render àquela prática de interromper a pregação e molhar a garganta. Dizem que é chique, eu acho feio para dedéu. Mas falar em 2 cultos tem que fazer isso, molhar, principalmente porque eu não sei ainda usar o diafragma e uso apenas as cordas vocais. O nosso tema é compartilhando o amor de Deus por meio de relacionamentos. Nós acreditamos nisso. Eu sou pastor que acredito na teologia relacional. Eu acredito que a igreja só é igreja enquanto ela tem relacionamentos. Eu acredito literalmente que o nosso negócio, o negócio de Deus é relacionamento. Mas no processo histórico, a igreja tomou uma postura tão institucional, mas tão institucional, que nós somos capazes de entrar numa igreja como esta e não querer falar com ninguém. Sentarmos perto de uma pessoa e passarmos 2 horas em um culto, numa uma cadeira desconfortável como essa, e sair sem a pessoa ao lado perguntar o seu nome. Quer ver? Você perguntou o nome de alguém que está ao seu lado quando você chegou? Seja franco, você perguntou? Não? Tem gente que até se protege, já sai de casa dizendo assim: olha, você conhece o pastor Valmir, você não conhece? Então é o seguinte, assim, eu quero que você sente aqui ao meu lado, o outro sente ao meu lado, que é para ele não mandar eu falar com ninguém. Já sai de casa programado. Aí alguns descobriram: agora o pastor Valmir não manda falar quem está ao lado, ele manda falar quem está atrás. Então você senta atrás de mim, porque quando ele disser assim: fala a pessoa que está ao seu lado, é minha filha, meu filho. Pessoas que se frustraram no campo relacional. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram enroladas, desenganadas, pessoas que desaprenderam a acreditar no outro. Porque o mundo se tornou competitivo, as pessoas se tornaram ingratas, interesseiras, aproveitadoras, e nós então passamos e decidimos, alguns decidiram não se relacionar. Não quero saber. Não quero me relacionar com ninguém. Ou outros tomaram a postura de se relacionar, mas com ressalva: eu não acredito mais em ninguém. Eu que não vou para esse tal de pequeno grupo falar da minha vida, estou doido. Queridos, se Deus pensasse assim, nós não estaríamos aqui reunidos. Porque se tem alguém que mais sofreu traição, foi Deus. Por Adão e por você. Você não é uma pessoa perfeita, já pisou na bola várias vezes com Deus. Mas Ele resolveu não desistir de você. Ele continua acreditando em você. Você já foi infiel a Ele quando escolheu o parceiro sem consultar. Você foi infiel a Ele em receber bênção dEle e não entregar o dízimo. Você foi infiel a Ele em não colocar os princípios e os valores da palavra dEle dentro da sua casa. E mesmo assim, Ele resolveu continuar investindo em você. Ele te ama. Ele acredita em relacionamento. Ele criou o homem. E diz o texto sagrado de Gênesis 3, que ele, no virada do dia, vinha todas as tardes conversar com o homem. Deus é Deus do relacionamento. E por ele ser um Deus de relacionamento, ele agora está passando no meio da multidão, e ele levanta os olhos e vê um homem de pequena estatura, com todas as suas limitações, e ele diz para aquele homem: Zaqueu, Deus o chama pelo nome. Desce depressa que eu quero estar na sua casa. Queridos, Deus é o Deus que quer relacionar-se com o ser humano. Como pastor desta igreja, eu acredito que a forma de nós cumprirmos a grande comissão, o ID de Jesus em Mateus 28 e Marcos 16, a única forma de nós sermos relevantes no compartilhar o amor de Deus é sermos autênticos, verdadeiros, íntegros e comprometidos com a essência da manifestação de Deus nos nossos corações, através do compartilhar deste amor nos pequenos grupos.
Não existe outra forma mais relevante dos homens conhecerem a Deus. Sabe por quê? Porque a mídia acabou com a integridade, com a imagem da igreja. Porque aqueles que ascenderam como evangélicos ao cenário político desta nação escandalizaram o nome evangélico. Evangélico é sinônimo de enrolado. Evangélico é sinônimo de 171. Evangélico é sinônimo de picareta. Evangélico é sinônimo de preguiçoso, de aproveitador. Deus não quer um povo evangélico. Deus quer um povo que sabe se relacionar com Ele. Porque quem se relaciona com Deus planta a vida, gera a vida e vive a vida de Deus. É isso que Deus quer. Uma igreja que não cresce é uma igreja que não se relaciona. São pessoas que não querem abrir a porta da sua casa. Jesus vai direto e diz: Nicodemos, você é inapto. Nicodemos não, Zaqueu. Coloquei Nicodemos no lugar de Zaqueu, desculpa. A empolgação. Volta para Zaqueu, né? Essa é uma piada boa, né? Porque se fosse um pastor mais engraçado, ia dizer assim: desce Nicodemos que esse lugar é de Zaqueu. Certo? Seria, mas vamos lá. Zaqueu, queridos, diz assim: Zaqueu, você era inapto para estar na igreja. O inverso, querido, é que a igreja hoje, ela recebe de toda espécie de pessoa. A igreja recebe qualquer pessoa, e está certo. Mas a igreja é um lugar de máscara, da hipocrisia social, onde você vale o quanto você pesa, onde você representa o que você quer representar. Igreja é um lugar onde a gente se esconde no meio da multidão, onde a gente está no meio da multidão, mas também a gente está só. O lugar que mais tem lugares solitários, de pessoas solitárias e infelizes, é a igreja. Porque você senta aí no meio desse banco e você acena como se fosse político para um, acena para outro. Ou seja, por fora um herói, por dentro um ladrão. Um ladrão que não quer se apresentar para ser curado. Zaqueu agora recebe uma palavra do Senhor. Queridos, a razão que nos leva a crer, a ser uma igreja que se multiplica, levando pessoas a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma igreja que quer abrir a porta da sua vida, a porta da sua casa. Como disse quarta-feira retrasado o pastor Norberto: Jesus quer entrar na minha casa. Mas se Ele mandar um aviso, a gente coloca todo mundo arrumadinho. A gente esconde tudo, dá uma faxina na casa, e quando Jesus entra, a gente diz: Jesus, está tudo bem arrumadinho aqui. É assim quando a gente vai receber visita. E é por isso que brasileiro não gosta de visita. A Sônia falou um negócio aqui que é verdade, mas tem a outra parte. A gente não gosta de receber visita na nossa casa sem aviso, para que as pessoas não peguem a gente do jeito que a gente é. Para que as pessoas não vejam como realmente a gente vive. Porque a gente não quer se expor. Porque a gente não quer conhecer nem ser dado a conhecer sobre a égide de que a gente é tímido, de que a gente é do Sudeste, de que a gente é do Sul, do que a gente é do Centro-Oeste, e que o povo do Norte e do Nordeste são mais expansivos. Não existe isso. Quando Jesus entra na sua casa e você tem relacionamento com Ele, você quer compartilhar o seu relacionamento com outros. A estratégia que Deus quer dar, e às vezes as pessoas me alfinetam e dizem assim, e esse livro veio me auxiliar nisso. As pessoas que dizem assim, literalmente: pastor, pequeno grupo não se estuda a Bíblia. Conversa, estuda. Pequeno grupo, a igreja tem quantidade, mas não tem qualidade. Quantidade e qualidade são as duas faces da moeda, querido. Não existe esse valor. Uma igreja saudável, uma igreja que se relaciona, uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que cresce. E a igreja que cresce, ela está nutrida do maior e mais forte sentimento que alguém pode ter por outro: o amor. E amor, querido, não é um sentimento. Eu não tenho que amar a Jusce de sentimento. Eu só tenho que ter a atitude de amar, no sentido que ela precisa receber o que eu tenho recebido da parte de Deus. Por isso, Deus tem se movido como estratégia nesta igreja. Os nossos pequenos grupos. A grande diferença desse livro que a gente vai estudar é que o organograma deles colocou assim: pequeno grupo multiplicador. Por que nós queremos multiplicar? Eu não quero multiplicar a igreja, eu quero multiplicar discípulos de Jesus, porque eu sou discípulo dele e ele me mandou fazer discípulos.
Você é discípulo de Jesus, então a sua missão é fazer discípulos. Não é se tornar discípulo de Jesus e aguardar a vida eterna, porque um dia Ele vai lhe perguntar: quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você cuidou? De quem você cuidou? Sabe, tem pessoas que gostam muito do Pai Nosso, não é isso? Pai nosso que está no céu, venha a mim no teu reino. Esqueceu do lado plural da coisa, venha a nós o vosso reino. O equívoco de discutir, querido, o equívoco que as pessoas fazem é discutir o crescimento qualitativo e quantitativo como se eles pudessem ser separados um do outro. Qualidade e quantidade são os dois lados desta moeda que move o coração de Deus em favor da sua igreja. Nenhuma igreja consegue ser sustentável e ter crescimento sem ter a experiência ávida de homens e mulheres que querem compartilhar o amor de Deus. Por isso, meus amados, o primeiro ponto de uma igreja relacional é uma igreja que quer se multiplicar enquanto discípulos de Jesus. Agora veja que Jesus chega, Ele chega na casa de Zaqueu, e quando Ele entra, os seus discípulos não entendem, e começam a murmurar. Nós nos fizemos discípulos de Jesus, nós nos tornamos discípulos dele, e olha o que ele faz, ele entra agora na casa desse publicano, desse cobrador de impostos, desse pária, dessa escória. Ele não sabe que esse homem é pecador? Jesus vai responder no final, de que ele não pode entrar na casa dos bons. Ele não precisa, ele entra na casa de homens e mulheres como eu, pecador. Ele entra na casa de homens como Zaqueu, pecador. Ele só entra na sua vida se você disser que é pecador. Se você já está na Aposentec Gospel, ele não precisa entrar, porque você está esperando a morte para herdar a vida eterna. Eu não sei se vai herdar não, porque você não tem nenhum título de propriedade carimbada, tem? Agora veja o que é que o texto quer dizer, multiplicar. Queridos, eu acredito que nós podemos evangelizar a cidade de Palmas, o Tocantins, o Brasil, e que Deus não precisa levantar uma outra geração. Esta é a geração que pode fazer diferença. As pessoas não estão interessadas se eu sou da Cibapa. Cibapa não representa nada para elas. Vai representar alguma coisa para elas se elas forem capazes de enxergar em você a vida de Deus. Quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, querido, Ele veio para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E quando você tem vida com Deus, você se preocupa com vida, você gera vida que gera outras vidas. Esta nação e esta cidade não precisa de uma igreja evangélica, ela precisa de você, ela precisa que você tenha relacionamento com Deus. E se você tiver relacionamento com Deus, o seu negócio será o mesmo negócio de Deus. O seu negócio será gente. Gente. Sabe qual é a dificuldade? É que muita gente começa a dizer: não sei, esse modismo de pequeno grupo não é modismo, sempre existiu. Jesus estava com uma multidão, mas Ele pegou 12 e transformou esses 12 em discípulos dele. E esses 12 discípulos alvoroçaram o mundo. E através da mensagem deles, o Evangelho chegou até nós. Mas para que a igreja ela venha se multiplicar, querido, é necessário que nós pratiquemos a palavra de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. Cada filho de Deus, cada membro da família de Deus precisa cumprir a missão de fazer discípulos, vivendo cheio de santidade, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: porque no pequeno grupo não se estuda a Bíblia. Você quer estudar teologia, se matricule com o irmão Maria no SEBESP. Não, nós estudamos a Bíblia e compartilhamos o amor de Deus em pequeno grupo. Sabe por quê? Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa. Porque as pessoas estão frias e sedentas de amor, e ela precisa do amor de Deus que está trancado a 7 chaves no seu coração. Você precisa amar e ser amado. Você precisa compreender o que é cristianismo. E cristianismo é amar quem você não conhece.
Ah, eu não tenho tempo para ser líder de pequeno grupo. Líder de pequeno grupo não é estrutura. Líder de pequeno grupo é visão de ser discípulo de Jesus. Líder de pequeno grupo é quem ama como Deus ama. É quem ama como Cristo ama. É quem ama como o Espírito Santo ama. Líder de pequeno grupo não é estrutura em hipótese nenhuma, porque é se preocupar com o outro, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É pegar alguém como recém-nascido, carregar nos braços, fazer com que ela seja bem alimentada, até ela engatilhar. Ela vai engatinhar, vai engatinhando, e ela vai crescendo, e você vai dizer: meu garoto! Ela cresceu como discípulo de Jesus, porque ela tem as marcas de Cristo que está na sua vida, meu irmão. Zaqueu agora, alegre, feliz da vida, ele chega para Jesus. Jesus não pediu nada, Jesus interagiu, demonstrou amor com ele. E agora Zaqueu olha para ele e diz assim: Senhor, Senhor, eu roubei demais. E se alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Quando alguém é amado, segundo o modelo do amor de Cristo Jesus, a mudança no seu interior, a transformação. E Zaqueu agora estava dizendo: todo mundo nessa cidade sabe que eu era ladrão, mas agora eu quero devolver. Sabe o que é que Jesus disse? Cumpri minha missão. Eu me multipliquei. Eu me multipliquei. Não sei se é a conjugação dos professores de português, assassinei a língua, né? Eu multipliquei-me. Zaqueu agora é igual a mim. Você tem discípulos? Ou você vai morrer seco sem uma árvore? Ou você acha que você vai ter lá no céu um roteiro dizendo: cantei 10 anos no coral, fui diácono 10 anos, regi tantos anos, assolei tantos anos, toquei tantos anos, Senhor, isso conta? Não, não conta. Eu não mandei você fazer nada disso. Eu disse para você: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Você não fez nada disso. Ah, Senhor, mas ninguém me disse. Você vai dizer isso, né? E eu vou estar lá do outro canto dizendo: mentira, Senhor, até no céu ele mente. Eu disse isso lá no sermão. Eu avisei. Quebrou meu sermão agora, né? Você entendeu, gente? Nós precisamos entender qual é o nosso negócio. O nosso negócio, qual é o nosso negócio? Gente! Foi por gente que Jesus morreu. Por isso que nós somos uma igreja multiplicadora de discípulos. Porque nós nos tornamos discípulos de Jesus. E Ele disse: agora vão e façam outros discípulos. Já pensou se cada crente desta igreja abrir a sua vida, abrir a sua casa, abrir o seu coração para receber gente, para amar gente, para cuidar de gente, para orar por gente, para ensinar a gente a cantar, a gente a orar, a gente a viver a palavra de Deus. Então, queridos, essa nação será do Senhor, porque você se posicionou como discípulo de Jesus, gerando outros discípulos para povoar o céu, que é a herança que Deus ofereceu à igreja que está na terra. Essa é a grande diferença. Eu sou discípulo de Jesus, gerado por Deus para fazer outros discípulos. O inimigo da nossa alma trabalha para que a igreja se desvie dessa missão e ela não avance na proclamação do Evangelho. Querido, Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê nisso? Diga amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E você não pode perder tempo, tem que compartilhar isso. Que saudade da Dona Maria José. Que todos nós seguíssemos o exemplo dela, hein? O vizinho mudava, ela ia lá se apresentar. Fazia um bolo. Eu acho que a mulher estranhava a vizinha, né? Meu Deus, que coisa doida, essa mulher bateu na minha porta para me trazer um bolo. Eu acho que algumas mulheres deviam até jogar o bolo. Deve ter veneno. Ninguém chega na minha casa para me trazer um bolo do nada. Nada, querido.
ela ia lá se apresentar e dizer: eu sou sua vizinha. Ela quebrava o paradigma de se não falar comigo eu também não falo. Que é assim que o homem do século 21 faz. Se não falar comigo eu também não falo. Não, senhor! Se não falar com você, era aí que você deve falar. Aí que você deve atrair, aí que você deve mostrar o outro lado de ser cristão. Eu creio, querido, que podemos evangelizar este Brasil, alcançar cada pessoa em todos os contextos sociais e em todos os lugares, pequenas e grandes cidades. Eu creio que nós podemos entrar nos condomínios, nas residências, nas comunidades. Palmas começou a entrar no processo da verticalização. As pessoas estão deixando as suas casas, indo para os arranha-céus. Não é uma questão de fator econômico apenas, é uma questão de segurança. As pessoas estão procurando casa. Quem gosta de casa e não vai para apartamento, procura uma casa dentro de um condomínio. E como que você vai entrar nessa casa para compartilhar o amor de Deus? Como? Deus disse então para Sibapa: pequeno grupo. Porque no pequeno grupo a pessoa pode ir lá. Nós chegamos a um tempo em que os chefes de vocês estão dizendo: não faz culto na repartição. O Estado é laico. Laicidade não é ausência de religião, é tolerância e direito de igualdade para todas as crenças. Estou chique, não estou estranho agora? Aprendi isso no curso de Direito. Isso é laicidade. Mas, querido, nós precisamos ter o espírito de compartilhar o amor de Deus. E sabe por quê? Porque nós somos uma família. Multiplicar porque nós somos família. E família, querido, tem atrito. E família tem confusão. E família tem discórdia. E família tem arranhos. Qual é a família aqui que não tem problema? Me diga, família perfeita. A minha não era. A minha família quebrava o pau. E eu posso falar da minha família, mas se alguém falar eu dou um tiro. Porque só eu posso. O sangue fala mais alto. Se meta, mulher, falar mal. Deixa ela falar. Quando uma mulher está falando da família dela, você, marido, só tem que ouvir. E ela falando da mãe dela, do pai dela, do irmão dela. Você, Quando você começar a fazer o mesmo que ela vai dizer: não, fale da minha família, que a sua não presta. Não fale. Você entendeu bem? Família. E nós somos uma família, somos a família do Deus Altíssimo nessa cidade, amém? E como família nós fomos chamados para multiplicar, queridos. Se você não está nessa igreja e não faz parte de um pequeno grupo, está lhe faltando pegar a sua identidade de família de Deus. O pequeno grupo não é uma estrutura, é um lugar onde você vai ser cuidado, porque a igreja é o propósito de Deus. Não existe relacionamento com Deus na singularidade. Deus é o Deus da pluralidade. Ele nos chamou para vivermos em família. Você pode orar em casa, você pode ouvir música em casa, você pode ouvir sermão pelo YouTube, você pode fazer tudo isso em casa. Mas o segredo de viver como família é estar junto, vivendo as agrúrias, as desilusões, os momentos ruins, os momentos bons, nos ensinando a aperfeiçoar o que está imperfeito, participando, para você possa dizer assim: eu sou da família de Deus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cibapense, eu sou um agente do reino de Deus nesta terra. Visão de multiplicação. Relacionamento com Deus é isso, querido. O que Deus nos chama, a estratégia é essa: viver os princípios bíblicos, criar oportunidade para que cada lar possa ser uma porta aberta para evangelizar e para discipular. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. O nosso contexto pode ser diferente do contexto da igreja primitiva, mas os princípios extraídos daquele contexto são os mesmos para o dia de hoje. Se você quer uma igreja de 4 paredes e ficar dentro dela para viver uma fé que lhe deixa enclausurado e aprisionado numa zona de conforto, você escolheu a igreja errada. Agora, se você quer uma igreja onde o sinônimo de igreja não são essas 4 paredes, a igreja é você, reunida durante a semana,
compartilhando o amor e a fé de Deus, então você está na igreja certa. Porque nós só não inventamos caramiolas na nossa cabeça, e nós abrimos mão de tantas doenças psicossomáticas na minha vida, quando a gente se ocupa com as coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Nesses pequenos grupos, nós acreditamos que relacionamentos saudáveis são criados e fortalecidos. Nós acreditamos que ali nós compartilhamos nossas experiências. E quando temos ciência das dificuldades de outras pessoas, como o senhor Suênia falou, temos também a oportunidade de praticar os mandamentos de Jesus. Jesus promovendo um autêntico modo de vida como igreja que a Bíblia apresenta. A igreja em si mesmada não é a igreja de Jesus. A igreja que funciona em função da institucionalidade, ela perde a visão e a dimensão do seu campo de ótica. O campo de ótica dela é o mundo. Por isso Jesus disse: levantai os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. As pessoas, elas não veem a igreja porque elas estão desacreditadas de igreja. Mas Deus constituiu uma outra igreja, que é você. Por isso, Mateus capítulo 5 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os cultos de domingo são muito importantes para a vida desta igreja. Eles são bíblicos e abençoadores, mas fica difícil termos comunhão plena se esse é o único momento que nós temos de encontro com a igreja de Cristo. Dá uma olhada agora, eu quero terminar pedindo para você, dá uma olhada com seus olhos atrás dele você. Você acha que nós temos comunhão aqui? Sentados olhando o pescoço um do outro? Você acha realmente que essa é a igreja de Jesus? Não é. A igreja de Jesus é a igreja que se abraça, é a igreja que se encontra na semana, é a igreja que interage, é a igreja que se ajuda, é a igreja que mutuamente se complementa em função da fraqueza e da fortaleza do outro. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que tipo de união, que tipo de comunhão que você tem com a identidade desta igreja? Nossa identidade multiplicadora será o exercício desses 2 meses, para você decidir mergulhar e dizer: Senhor, quero dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus quer fazer você um instrumento, mas a primeira coisa que Deus quer fazer é sarar você, curar você. Você que se desiludiu com os homens, você que acha que todo homem é um traíra, você que desconfia da sua própria sombra, você acha que todo homem é falso, que todo homem é hipócrita, que todo homem é aproveitador. Você que acha que bandido tem que morrer. Você que acha que tem homens que não prestam e homens que prestam. Deus quer te ensinar a ter relacionamento, porque o nosso negócio é gente. E gente como Zaqueu, que Jesus, depois de ouvir a declaração, a decisão dele mudar, dentro de casa, não na igreja, dentro de casa, Jesus olha e diz: o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Palmas tem mais de 200 mil habitantes, não é isso? Mais de 200 mil habitantes. Nós trabalhamos com pessoas que têm religião, mas não têm experimentado o amor de Deus. E se você convidá-la para que ela venha a esta igreja, ela não vai vir, porque ela também se desencantou com as igrejas. Porque as igrejas que elas foram, pediram dinheiro demais, exploraram a fé dela, machucaram elas. Mas elas precisam ainda receber o amor de Deus. E o amor de Deus na sua casa. Elas não precisam de igreja. Igreja é um resultado da experiência dela com o amor de Deus. Queridos, não está na hora de você sair da sua zona de conforto e vir conosco se ajuntar nesse propósito? Eu quero lhe convidar a tomar uma decisão. Vim conosco lá na Praça do Bosque. Nossos mais de 60 pequenos grupos estarão reunidos lá, para que você possa escolher um pequeno grupo e ver a sua igreja em ação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o culto de domingo à noite não é a igreja sou eu.
A igreja é você, a igreja somos nós. No dia a dia, lá na secretaria, lá no banco, lá no escritório, lá na empresa, nós somos a igreja. E sabe por que muita gente não se converte? Porque eu e você muitas vezes somos antipáticos. Nós não damos um bom dia, nós não damos uma boa noite, nós não cumprimentamos, somos um vizinho cri-cri, encrencamos com tudo, somos insolentes, desafeiçoados, inventores de males, caluniadores, difamadores. E quem quer ser evangélico conhecendo você? Quem é que quer? Se você tem essa cara de que chupou limão azedo todos os dias, se você não é capaz de cumprimentar alguém, se você é incapaz de fazer um favor para alguém, se você é incapaz de dizer um muito obrigado, com licença, por favor, está na hora da gente mudar essa história. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e perguntar para Deus: Senhor, eu quero fazer a diferença, eu também quero ser um discípulo de Jesus. Na estação Crescimento, querido, nós queremos que você tenha a oportunidade de vir para os nossos pequenos grupos. E não ser apenas alguém que senta na cadeira, mas que faz diferença. Crescimento. Cresçamos de degrau a degrau até a estatura de varão perfeito. Agora vai a prática que você não gosta. Olhe para a pessoa que está atrás de você e pergunte o nome dela. Amém. Amém. Esta é a igreja do Senhor Jesus. É isso, gente. É isso que aquece o coração de Deus. Agora, meu segundo pergunta. Não terminou ainda. Pergunte se ela tem um pequeno grupo. E ofereça o seu para ela. Você tem um pequeno grupo? Ofereça um pequeno grupo para ela. Vamos juntos fazer a diferença. Multiplicadoras do Senhor Jesus. Amém. Tô muito feliz. Gente, é bom demais. Mas na Bíblia também diz: dá honra a quem honra. É muito bom ver o seu Valfredo aqui conosco, amigo desta igreja, muitos anos, e também um dos homens que projetou essa cidade maravilhosa que é a minha cidade. Lá fora, quando me perguntam de onde eu sou, eu digo: eu sou de Palmas. Mas você nasceu em Palmas? Não, mas eu já me dei o título de cidadão palmense. A prefeitura não precisa me dar, eu já sou palmense. Queridos, sábado eu vejo vocês lá no bosque, amém? Todos juntos. E você que não tem pequeno grupo, vá lá e escolha o seu em nome de Jesus. Pai, que o teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito permeia nossa mente e o nosso coração e nos leve a ter experiências diárias com o Senhor, a fim de que o mundo saiba que nós temos um relacionamento contigo e queremos ofertar este relacionamento a outros. Abençoa-nos e seremos abençoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe. Foi o sangue de Jesus que me lavou.